Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do terceiro episódio de WandaVision que saiu na noite de hoje. E o episódio 3 se chama Now in Color, ou Agora em Cores. Então, vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 300 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. E novamente, esse episódio foi brilhantemente executado, o clima da década de 70 tá muito presente em todos os frames do episódio. Se estiver passando na sala e alguém estiver assistindo, vai dar a impressão que é uma série da década de 70, eles fazem inclusive a mesma entrada, mais ou menos, né, do Brady Bunch, que é uma série muito famosa da época, e eles conseguem acertar nas músicas, no visual, no tipo de filmagem, nas câmeras, né, no design de produção, eles conseguem acertar em todos os pontos, assim como eles fizeram para a década de 50, para a década de 60, eles fizeram agora para a década de 70. Antes de assistir o episódio 3, eu reassisti os dois episódios anteriores e eu continuo batendo na tecla que com certeza WandaVision vai ser uma das melhores experiências quando a gente tiver as 9 partes. Você vai assistir a parte 1, parte 2, parte 3, vai ser uma experiência muito legal porque você vai vendo a evolução da televisão, você vai vendo esse mistério se revelando de pouquinho em pouquinho. Então é uma série bem slow burn, né, ele queima bem devagar, mas eu acho que é excelente. Eu prefiro séries slow burn, que não tem uma narrativa diferente em cada episódio, que tem uma narrativa que pega todos os episódios juntos, e essa série tem uma narrativa contínua, mas essa narrativa contínua é uma mentira, né, que a gente já sabe muito bem que não é a realidade, porque é um universo falso ali, né, uma realidade falsa que ou a Wanda ou algum outro ser criou. E novamente o episódio é dirigido pelo Matt Shakman, e eu não sei se isso tá nos planos da Disney ou da Marvel ou do Kevin Feige, mas eu acho que se eles pensaram à frente, eles deveriam ter feito um documentário sobre os bastidores de WandaVision, porque cada episódio sendo filmado de uma forma diferente, seria muito legal ver qual foi a experiência dos atores, qual foi a experiência de toda a equipe de produção, tudo que eles fizeram, tudo que eles tiveram que fazer para cada um dos episódios sair perfeito dessa forma que a gente tem visto. Mas falando especificamente a respeito da temática do episódio, a gente vê no fim do segundo episódio, que na minha opinião o segundo episódio é o melhor até o momento. Eu gostei muito do primeiro, gostei muito do terceiro, mas pra mim o segundo até agora tá acima dos outros. A gente vê no final do segundo episódio tudo se transformando em colorido, né? A gente vê as cores surgindo dentro desse universo. E a gente vê também que a Wanda agora tá grávida. Ela tá grávida, né? Com uma barriga ali de 2 meses, 3 meses, na cena do segundo episódio. E agora a gente descobre que ela já tá grávida de 4 meses, porque eles conversam com o Dr. Stan Nilsson, que também é um morador dessa cidadezinha, né? Que aparentemente está aprisionada pela Wanda, né? Ou por algum outro ser. E o doutor fala algumas coisas ali. Eu vou dar uma analisada um pouquinho mais a fundo nos detalhes no vídeo de easter eggs e dos segredos ali desse episódio, mas o médico fala que ele vai fazer uma viagem pra Bermuda, né, pra Bermudas ali, com a mulher dele. E depois disso a gente vê, né, o Visão vai levar o médico até a porta, conversa um pouquinho com o médico, a gente vê o Herb, que agora tem aquela cerca estilo década de 70, ele tá cortando as folhas, só que na verdade ele já chegou até o muro e ele continua cortando o muro, o que mostra que alguma coisa está acontecendo na cabeça dessas pessoas que estão presas dentro dessa realidade. Será que a gravidez tirou o poder um pouquinho da Wanda? Então as pessoas estão conseguindo voltar um pouquinho a ter consciência, então elas estão começando a dar um glitch ali no sistema que foi criado. Me lembra alguns momentos de Matrix, né, quando algumas coisas começam a dar errado, quando tem alguns glitches, a gente vê o cara cortando o próprio muro. E quando eles vão mexer no quarto do bebê, quando eles vão colocar aquelas coisas no teto, a gente vê eles discutindo a respeito dos nomes, né, no nome que eles querem dar pro bebê. A gente vê que a Wanda quer o nome Tommy, porque é um nome clássico ali dos Estados Unidos, enquanto o Visão quer o nome Billy, em homenagem a William Shakespeare. Curiosamente, esses dois são justamente os gêmeos que a Wanda cria, de certa forma, nos quadrinhos. Ela não cria os gêmeos, mas ela pega um pedaço da alma do Mephisto para criar essas duas crianças, e eles são criados até que o Mephisto reabsorve as duas, e inclusive a Agatha Harkness, né, que também tá presente na série, na figura da Agnes, ela ajuda a Wanda a esquecer que aquelas crianças existiram. Então tem muita coisa nos quadrinhos que estão influenciando a narrativa dessa história, inclusive a discussão pelos nomes. E a Wanda começa a ter as chamadas Braxton Hicks Contractions, né, que são as contrações Braxton Hicks,
que a gente viu no Friends, por exemplo, a Rachel, se não me engano, tem essas contrações, e como já é de se esperar, ela tá controlando esse mundo todo. Cada vez que ela tem uma contração, a gente vê coisas desastrosas acontecendo, e ela mesma sabe que o que tá acontecendo é estranho, porque ela fala, nossa, imagina quando as contrações reais chegarem, o que vai acontecer. E a mesma coisa acontece quando a bolsa dela estoura, a gente vê que os sprinklers ali da casa começam a acionar e tudo fica alagado, o que leva, na minha opinião, pro melhor momento do episódio, quando a Wanda faz um tufão de vento ali, praticamente entrar na casa e secar todo mundo. Ela, o Visão, o tapete, tudo aparentemente é secado quase que instantaneamente. E a gente vê o sorriso na cara dela utilizando os poderes. E eu acho que esse momento tem uma ligação com a propaganda que a gente vê da Hydra, né? A gente vê Hydra Soak, né? Que a gente vê uma mulher dentro. A propaganda meio que replica uma propaganda mais antiga, né? Que aparece em vários quadradinhos, uma mulher na frente. Isso é uma propaganda que já existiu realmente na década de 70. E a gente vê que nesse episódio ela tá usando de forma muito mais livre os seus poderes. E na propaganda fala mais ou menos para ela abraçar a deusa que tem dentro dela, mais ou menos isso. E como a gente viu nas duas propagandas anteriores, a gente vê que a primeira propaganda fala a respeito da morte dos pais dela, na mão da arma ali do Tony Stark. Na segunda a gente vê o Strucker, que é o cara que faz experimentos ali com os irmãos. E agora a gente tá vendo ela se libertando através da propaganda. Pode ter algum outro sentido também, mas eu acho que um dos sentidos é esse: liberte a deusa que tem dentro de você. Então a gente vê que ela tá cada vez mais confortável com os poderes dela, tá cada vez mais confortável controlando esse mundo. E tem um momento em específico quando o Visão percebe que tem alguma coisa errada. A primeira vez que a gente vê o Visão realmente preocupado desde aquele momento do primeiro episódio, né? Que ele tem que tirar o negócio da garganta lá do Sr. Hart. Ele vai lá e ele começa a questionar a Wanda. E ao contrário do que aconteceu no episódio anterior, que ela simplesmente fala não e volta no tempo, a gente simplesmente vê um glitch, vê quase que um jump cut ali, né? Quando corta uma cena e já começa na cena seguinte. Só que entre uma cena e outra, eles voltaram no tempo e o Visão esqueceu e toma um rumo diferente. Só que é curioso, porque dessa vez não dá pra gente saber se a Wanda tá envolvida, não dá pra saber se foi a Wanda a responsável por voltar, ou se alguma pessoa de fora também tem algum controle da situação. Porque a gente sabe que tem forças externas trabalhando ali dentro também. A gente vê que a Agnes está conversando com o Herb, aparentemente falando segredinhos ali. Então as pessoas da cidade já estão conscientes do que está acontecendo. E a gente vê que tanto a SWORD quanto a AIM estão envolvidas de alguma forma nessa história. Lembrando que a gente já viu a AIM lá no Homem de Ferro 3. O Aldrich Killian, se não me engano é o nome dele, ele cria a AIM e ele tenta conseguir a ajuda do Tony Stark ali. É um dos pontos de controvérsia ali do filme Homem de Ferro 3, e é um filme que muitas pessoas não gostam, mas a gente já vê a Amy surgindo naquele filme, e agora a gente vê que já existe a SWORD, e talvez exista também a Amy, porque a gente vê os hexágonos aparecendo em vários momentos no decorrer desses 3 primeiros episódios. E como eu disse, existem várias pessoas, várias corporações ali com interesse dentro do que está acontecendo dessa bolha, e a gente vê que é realmente uma bolha no final do episódio, porque quando a Wanda começa a questionar a Geraldine ali, né, porque a Geraldine acaba falando a respeito do Pietro, ela acaba expulsando a Geraldine de dentro, e a gente vê no final do episódio que realmente se trata de uma bolha que tá cobrindo praticamente uma cidade inteira. E pra mim é um momento muito legal do episódio, é o momento que a Wanda percebe que tem alguma coisa errada com a Geraldine. Ela repara não só no colar que ela tá usando, que tem o logo da SWORD, como ela também fica muito puta da vida quando ela cita que o Pietro foi morto pelo Ultron. E isso é uma coisa que a gente até esquece, né, porque a Wanda já apareceu em vários filmes depois, mas com certeza é a história mais importante da personagem dela até o momento, é justamente o que acontece no filme A Era de Ultron, que é um filme que muitas vezes é esquecido, porque não é um filme que os fãs gostam muito, mas é um filme que, se a gente for analisar o cânone da Marvel, com certeza é o filme mais importante, ou talvez um dos mais importantes até o momento, porque muda completamente a visão do Tony Stark das coisas, tanto que a gente vê que ele mudou completamente no filme Guerra Civil. Ele cria o Visão e a gente é apresentado a Wanda e o Pietro. Então muitas coisas interessantes acontecem no filme A Era de Ultron. E obviamente nesse meio tempo os bebês nascem, né, e tem os nomes Billy e Tommy, e como são gêmeos, cada um deles pôde dar um nome para um dos filhos. E é interessante que não só a Wanda e o Pietro são gêmeos,
como eles têm filhos gêmeos, e a gente pode dizer, não que eles são gêmeos, mas que o Ultron e o Visão são irmãos de certa forma, porque eles foram criados quase da mesma maneira, e o Ultron pretendia usar, né, aquele corpo do Visão para ocupar, para ele conseguir continuar com os planos dele no filme A Era de Ultron. Então o episódio é muito bom, tem uma participação bem menor da Agnes, por exemplo, que é uma personagem que eu adorei, que aparece bastante no primeiro episódio, não tem a participação de muitas das pessoas que aparecem na cidade, se não me engano nesse episódio só aparece a Wanda, o Visão, a Geraldine, a Agnes, que aparece por pouco tempo, e o Herb, que tá cortando ali, né, além do médico, que aparece por alguns momentos somente. E tem um momento muito interessante com o médico, que mostra também que eles estão conscientes do que tá acontecendo lá dentro, quando o médico fala que é difícil escapar de uma cidade pequena. E ele dá bastante ênfase, né, na palavra escapar. E no momento que eles estão no muro conversando, a Agnes e o Herb, a Agnes manda ele ficar quieto, mais ou menos da mesma forma que a mulher faz no primeiro, que a senhora Hart faz no primeiro episódio. Ela vira e fala, stop it, exatamente da mesma forma que a mulher fala no primeiro. E novamente, todas essas interações mostram que as pessoas da cidade estão cientes de alguma forma do que está acontecendo ali dentro. Eu quero entrar em um pouquinho mais de detalhe no meu vídeo de easter eggs e curiosidades, mas eu acho que existem vários níveis de consciência dentro desse mundo. A gente tem, na minha opinião pelo menos, a Agnes em cima, que eu acho que é a pessoa que está mais consciente de tudo que está acontecendo ali dentro, porque desde o primeiro episódio ela já deu indícios que ela estava sabendo do que estava se passando ali. Depois, abaixo dela, a gente tem a Wanda, que ela tá ciente, mais ou menos, ela tem momentos de lucidez. Então eu acho que, apesar dela ter criado este universo, ela tá tentando se enganar ali dentro, ao contrário da Agnes, que meio que tá sabendo o que tá acontecendo. E abaixo delas eu acho que a gente tem a população da cidade, que também já tá percebendo as coisas que estão acontecendo, como a gente viu no primeiro episódio, até no segundo episódio em alguns momentos, e agora no terceiro. E na minha opinião, lá embaixo, com menor consciência do que tá acontecendo, o Visão, porque o Visão ou pode ter sido ressuscitado de alguma forma, porque a gente já viu nos quadrinhos aí várias formas de ressuscitar alguém, ou ele pode nem existir e ser simplesmente uma representação ali que a Wanda criou da pessoa dele. E a gente tem os personagens externos que estão tentando entrar, como por exemplo a Geraldine, que conseguiu entrar de alguma forma nesse mundo. A gente tem o cara vestido ali com a roupa de abelha, da Sword. Então a gente vê alguns elementos de fora que conseguiram entrar nesse universo. Então eles ainda não revelaram muita coisa. Eu quero falar um pouquinho mais a fundo a respeito de alguns elementos que apareceram no episódio, comparando com os episódios anteriores, mas eles ainda não revelaram nenhum dos grandes segredos, quem criou esse mundo, quem tá controlando esse mundo. A gente viu mais algumas dicas do Mephisto, como sempre, né? A Agnes é quase uma máquina de fazer referências ao Mephisto, então agora eu já tô achando que eles estão quase piscando pra tela, né? Quase que dando indiretinhas, mas que talvez isso não apareça de fato na série. Mas a gente já sabe que o Mephisto vai de fato aparecer no filme Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Então a gente sabe que o personagem existe dentro deste universo Marvel, então não teria por que ele ter alguma influência, pelo menos no que tá acontecendo, sendo que a gente já sabe que pelo menos a Wanda vai participar do Doutor Estranho 2 também. E mais uma vez, só pra finalizar, eu tenho que parabenizar a atuação da Elizabeth Olsen. Ela de novo rouba a cena, ela tá sensacional. Eu diria que se os episódios continuarem dessa forma até o 9º, se tiverem momentos dramáticos, sensacionais assim, eu acho que ela pode inclusive ser indicada por melhor atuação. Eu acho que a atuação dela tá realmente nesse nível. E o Paul Bettany não fica tão atrás assim, apesar do personagem dele ainda não ter tido tanta coisa pra fazer quanto a gente já viu a personagem da Wanda fazendo nessa temporada. Então WandaVision continua muito bem no terceiro episódio, continua aprofundando não só o mistério da própria série, como também a mitologia do universo Marvel, e por isso eu acho que esse episódio foi novamente sensacional. Eu não acho que ultrapassou o segundo, mas eu achei um pouquinho superior ao primeiro. E como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do terceiro episódio de WandaVision, e vocês têm algum easter egg que vocês querem que eu aborde, diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E nos vemos em breve.